Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, historiador, advogado, mais um vídeo aqui produzido de um dia de muita expectativa, é isso? Dia 7 de abril de 2026, muita expectativa e produzindo esse material, nosso canal Esclarecer, sempre contando com a colaboração de vocês, especialmente comentando, curtindo, compartilhando, evidentemente fazendo comentários que a gente possa sempre levar a um debate propositivo, porque afinal de contas o nosso objetivo é realmente principal, evidentemente, é esclarecer geopolítica, atualidade, história geral. Se aparecer alguma situação de direito, eu sou advogado criminalista, evidentemente para nós também trabalharmos em cima de assuntos por acaso são pautados para não ficarmos jamais em situação dos achismos, tanto no que diz respeito à geopolítica, à história geral, assuntos de atualidade, como assuntos em si de direito. Objetivo realmente principal, não somente é esclarecer. Muito bem. 20 horas de hoje seria o prazo final dado, como sempre, de maneira falaciosa pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que postou em suas redes sociais que hoje, às 20 horas, seria o prazo final para que ele promovesse o fim da civilização iraniana, da civilização persa. Ora, promover o fim da civilização iraniana, da civilização persa, só teria uma maneira. Um país extremamente acidentado, protegido por duas gigantescas cordilheiras de montanhas. País que tem de solo extremamente desértico, com temperatura, tem região que chega a 70 graus positivos. Portanto, um país muito difícil de ser dominado, com quase 100 milhões de habitantes, dos quais mais de 95% são muçulmanos xiitas. Só teria uma maneira de aniquilar com o Irã, evidentemente um ataque maciço contra o país com armas nucleares. Evidentemente, como sempre, de maneira falaciosa, para não dizer de maneira mais grosseira, mentirosa, que é uma característica típica do presidente dos Estados Unidos, que, como sempre, mentindo muito, se alguém jogar uma arma nuclear, o primeiro que usar uma bomba atômica naquela região, sendo que a radioatividade atingirá a Coreia do Norte, atingirá Paquistão, atingirá a Índia, atingirá a China, atingirá a Rússia, que são países detentores de armamento nuclear, isso evidentemente vai provocar um efeito em cadeia. Portanto, será com certeza o aniquilamento da humanidade da face da Terra. Donald Trump não tem essa coragem para fazer tal atitude, porque ele sabe que é uma guerra nuclear desde 1953, na hora que explodiu uma guerra nuclear, não existirão vencedores, mas somente vencidos. Quando em 1953 morreu o presidente da União Soviética, Iosif Stalin, Nikita Khrushchev, que assumiu o governo soviético, procurou os Estados Unidos e disse: vamos parar com a Guerra Fria na questão da corrida armamentista e ficarmos na corrida econômica e ideológica, pois sabemos que se explodir uma guerra entre os dois, Estados Unidos e União Soviética, não existirão vitoriosos e sim somente vencidos. É o período que nasce o processo de coexistência pacífica na Terra, ou seja, de extensão entre as duas superpotências. E aí nasceu a questão do telefone vermelho, um processo realmente de um certo alinhamento, de uma certa aproximação entre as duas superpotências. Portanto, o primeiro país que, por acaso, utilizar arma nuclear qualquer lugar do mundo, isso com absoluta certeza, dificilmente alguém irá conseguir evitar o efeito em cadeia. Muito bem. Então, a coisa tão extremista por parte de Donald Trump, por parte de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e o ministro da guerra, o ministro da segurança interna do Israel, no caso, o Itamar Ben-Gvir, que é um sionista, nazista, realmente, um cidadão que
está comemorando a lei aprovada em Israel, em que determina, no caso, enforcamento de palestinos, caso seja interpretado como criminoso dentro de Israel. Portanto, um processo claramente de aniquilamento étnico do povo palestino. Então, Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Interna de Israel, ele é o que mais comemora essa atitude legalizada em Israel de genocídio contra o povo palestino. Mas muito bem. Então, uma TV estatal, a TV estatal de Israel, parece brincadeira, mas criou um cronômetro exatamente segundo por segundo sendo comemorado até que chegasse às 20 horas, exatamente pregando o aniquilamento do Irã. Aliás, o Ben-Gvir, ele disse nessa mesma TV estatal que ele pregava assim que os Estados Unidos lançassem uma bomba atômica, uma bomba nuclear sobre o Irã. Portanto, pessoal, é um clima muito pesado hoje no mundo, o mundo todo estava na expectativa, apesar de nós termos a convicção que Donald Trump não teria essa coragem. E ele mesmo, o próprio governo norte-americano, assim que houve essa repercussão extremamente negativa dessa postagem que ele fez no seu Twitter, é evidentemente que o governo norte-americano começou a dizer que não, que eles não estavam pensando em jogar armamento nuclear contra o Irã, mas destruir as estruturas de energia do Irã, assim como questão da infraestrutura, exemplo de estrada, de ferrovia, que, aliás, pessoal, destruir centrais de energia, destruir pontes, são crimes de guerra, claramente aceito com os países que, por acaso, são signatários de todos os tratados, inclusive a Conferência de Genebra, exatamente todos esses tratados que tratam sobre crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Portanto, além do mais, ele não apertaria esse botão sozinho de armas nucleares. As forças armadas norte-americanas também teriam que, evidentemente, estar nessa concordância, sabendo eles que haveria uma reação por parte da China e por parte da Rússia, que são aliados estratégicos do Irã. Seria a própria aniquilação, tanto aos olhos da humanidade, por parte dos Estados Unidos e por parte de Israel. Portanto, a gente sabia que ele não ia ter coragem de jogar armamento nuclear contra o povo iraniano. E ao contrário do que eles imaginavam, que o Irã iria recuar, o Irã manteve os seus discursos de que, caso o país sofresse algum ataque pesado contra as estruturas de energia a partir das 20 horas do dia 7 de abril, portanto, hoje, o Irã iria destruir as estruturas de energia também de Israel e atacar as estruturas de energia. A exemplo, na cidade de Dimona, onde são produzidas inclusive as armas nucleares de Israel, seria matar inclusive o povo de Israel com radioatividade, explodindo a usina nuclear de Dimona, que é de Israel, além de impedir que o povo israelense fizesse o processo de dessalinização da água do mar, que é a água que o povo de Israel consome. Destruir estruturas energéticas do Irã é matar o povo do Irã, por exemplo, de sede, porque também é um processo de dessalinização de águas do mar. Desculpa, pessoal. Então, a maior parte, a maioria esmagadora do povo do Oriente Médio vive a partir do processo de dessalinização. Então, destruir estruturas de energia significa matar a população de sede. Aliás, hoje foi atacado pelo Irã o principal polo petroquímico norte-americano na Arábia Saudita. Esse polo petroquímico que produz pelo menos de 6 a 8% de toda a produção petroquímica do mundo. Então, essa estrutura do polo industrial na Arábia Saudita, desse polo petroquímico que pertence aos Estados Unidos, foi atacado pelo Irã, sofrendo pesados prejuízos, pesados danos. Muito bem. Pessoal, a prática do sionismo em Israel hoje é
tão desmedida. Por exemplo, o povo de Israel é o povo judeu. O povo de Israel é o povo judeu. Esse povo que sofreu por 2000 anos sendo perseguidos, no caso, sendo perseguido o povo judeu, passou 2000 anos praticamente desde o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram e destruíram, por exemplo, a cidade de Jerusalém, destruíram, por exemplo, o templo do rei Salomão. Então, por 2000 anos, o povo judeu viveu errante pelo mundo sofrendo. O último evento catastrófico contra o povo judeu foi exatamente o Holocausto, perpetrado por Hitler, onde Hitler assassinou pelo menos 6,5 milhões de inocentes, principalmente nos campos de concentração nazista. Tá? Veja só. Sionismo é uma coisa, semitismo é outra. A prática do sionismo, essa prática de alijamento típico dos direitos do povo palestino na própria terra, chegou ao ponto de ontem, dia 6 de abril, Israel bombardear uma sinagoga. Sinagoga é templo religioso judaico. Israel atacou uma sinagoga em Teherã, capital do Irã, destruindo praticamente o templo de religião judaica. Vejam, Israel, judeu, atacou uma sinagoga judaica em Teherã, capital do Irã, templo, portanto, religioso do judaísmo. Os judeus são absolutamente respeitados dentro do Irã, como são os cristãos. Cristãos e muçulmanos e judeus têm uma boa relação dentro do Irã. A sinagoga, templo judeu, foi atacado por Israel, que é o Estado judaico. Inclusive o rabino Yunis Ramani Lalezar, o principal rabino no Irã, ou seja, um judeu, protestou de maneira incisiva contra esse ataque contra a sinagoga. Para vocês terem uma ideia até que ponto chegou a mentalidade de Netanyahu e de Ben-Gvir. Pessoal, jamais os Estados Unidos iriam vencer o Irã, principalmente caso os Estados Unidos decidissem invadir por terra o Irã. E jamais eles iriam conseguir reabrir o Estreito de Hormuz, porque o Estreito de Hormuz ele tem entre 30 e 36 quilômetros exatamente de largura, uma região absolutamente minada, com mini submarinos da categoria Gandir do Irã, que são extremamente velozes e quase que imperceptíveis por sonares de embarcações de guerra de qualquer país do mundo. Portanto, era praticamente impossível haver a reabertura do Estreito de Hormuz. Aliás, os aliados do Irã, na região principalmente do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, ameaçaram também fechar o estreito que liga o Oceano Índico ao Mar Vermelho, que tem praticamente a mesma largura que é o Estreito de Bab al-Mandeb. O Estreito de Bab al-Mandeb é o estreito que separa, que liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico. Veja só, quando a gente sai do Ocidente e vai em direção ao Oriente, passando ali pelo Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo separa o continente europeu na parte de cima, aí abaixo nós temos o continente africano. O que separa a Europa da África é o Mar Mediterrâneo. Ao final do Mar Mediterrâneo, na parte leste e na parte oriental, exatamente nós temos o primeiro ponto, que é a faixa de Gaza, que fica ali, é uma espécie de continuação do território egípcio. Um território que tem de norte ao sul 40 quilômetros aproximadamente e a média de 12 quilômetros de largura. Tem Tel Aviv, logo após, em Israel. Muito bem. O que acontece? Os ingleses no século XIX fizeram uma abertura de 193 quilômetros, que é o canal de Suez,
que tem em média 250 metros de largura. O canal de Suez liga ao mar Mediterrâneo ao mar Vermelho aqui embaixo, diminuindo substancialmente a distância entre o Ocidente e o Oriente, certo? Então a gente sai do Ocidente, entra aqui no mar Mediterrâneo, o navio passa pelo canal de Suez, entra no Mar Vermelho. O que separa o Mar Vermelho ao Oceano Índico lá embaixo exatamente é o Estreito de Bab al-Mandeb, que ele tem praticamente a mesma largura média do Estreito de Hormuz. Quem é que controla esse Estreito de Bab al-Mandeb? Exatamente são os Houthis, grupo do Iêmen, armado e financiado pelo Irã na defesa do povo palestino. E por onde exatamente passa, em média, de 12% a 15% do comércio mundial. Vejam só que coisa delicada. De 20% a 30% do petróleo e do gás de cozinha passam pelo Estreito de Hormuz. E exatamente pelo Estreito de Bab al-Mandeb, assim como pelo Canal de Suez, passam de 12% a 15% do comércio mundial, pois os Houthis, os aliados do Irã, ameaçaram hoje exatamente fechar esse estreito, que iria ajudar ainda mais a estrangular a economia mundial. Então, esse dia extremamente sensível, tenso para o mundo, de que maneira ele acabou hoje? Exatamente, como sempre, Donald Trump não cumprindo com aquilo que ele prometera, certo? Em relação a hostilidades a serem ou que foram perpetradas contra o Irã, onde houve, a partir do Paquistão intermediou conversações entre os Estados Unidos e o Irã impôs 10 pontos para que houvesse, a partir de agora, o cessar-fogo nesta guerra, que foi prontamente aceito por Donald Trump. Primeiro, pararem todos os ataques de todos os envolvidos. Exemplo, Hamas contra Israel, Hezbollah contra Israel, Houthis contra Israel, Irã contra Israel, contra Estados Unidos e seus aliados. Certo? Resumindo, houve um processo, a partir de agora, das 20 horas, um processo de cessar-fogo para durar pelo menos 2 semanas, até que as conversações avancem. Entre os 10 pontos de exigência do Irã para parar a guerra, o que foi prontamente aceito por Donald Trump, tem, primeiro, o Irã continuar com a supremacia sobre o Estreito de Hormuz, inclusive taxando a passagem de navios, que é uma forma de fazer a reparação diante dos danos provocados em território iraniano. Ou seja, o Irã exige reparação da destruição perpetrada em seu território. O Irã não atacou ninguém, o Irã foi atacado, o Irã foi desrespeitado na sua soberania. Portanto, uma das exigências do governo iraniano, do Ayatollah Mojtaba, no caso Khamenei, filho do assassinado Ayatollah Ali Khamenei, uma delas, em primeiro lugar, a reparação dos danos sofridos. Segundo, a manutenção da supremacia do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Terceiro, o Irã continuar a enriquecer urânio. Evidentemente que vai se chegar a um acordo para que seja evitado o enriquecimento de urânio até o ponto de 92%, que é urânio para produzir arma nuclear. Ou seja, a garantia do Irã de enriquecer urânio exatamente para fins pacíficos, diga, médicos, certo? Objetivos médicos, objetivos de saúde e também da questão de energia. O Irã tem usina nuclear, que inclusive Donald Trump disse que iria explodir a usina nuclear. Explodir usina nuclear é explodir reator nuclear. Explodir reator nuclear é como explodir uma bomba atômica. Portanto, a situação era extremamente melindrosa. Então, enriquecimento. E o fim das sanções, que sufoca o Irã desde 1979 com a Revolução Iraniana ou Revolução Islâmica. O Irã vive nessa situação econômica difícil devido às sanções impostas pelos Estados Unidos há 40 anos, exatamente porque a Revolução Iraniana derrubou no Irã o Shah Reza Pahlavi,
um Shah, um líder religioso, um monarca do Irã, que fez uma verdadeira prostituição cultural, impôs a cultura ocidental ao povo iraniano, que é um povo muçulmano, e além do mais, os Estados Unidos controlavam absolutamente o petróleo do Irã. O Irã, que é o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Portanto, o Irã quer manter o seu programa de mísseis balísticos como forma de defesa, o Irã quer continuar enriquecendo urânio, o Irã quer continuar tendo a supremacia do Estreito de Hormuz, que fica no Irã e fica em Omã, águas exclusivas, tá? Dentro das chamadas 200 milhas. O Irã exige reparação pelos danos sofridos em seus territórios. E Donald Trump de pronto aceitou, começando agora um prazo previsto de 2 semanas para que as conversações avancem e a paz chegue definitivamente àquela região que está colocando, sim, o mundo à beira de uma terceira grande guerra mundial, à beira de uma catástrofe nuclear. Tá? Então, tomara que realmente os homens, os adultos, sentem na sala e tenham conversas realmente de maneira respeitosa dentro daquilo que a gente chama que é a maestria da diplomacia, que Donald Trump e seus aliados, como Marco Rubio, por exemplo, que não entendem nada, essa equipe do Donald Trump não entende nada de diplomacia. Resumindo, chegue a um consenso e deixe que os diplomatas, realmente aquelas pessoas treinadas na arte da diplomacia, que eles possam realmente fazer essas negociações e o mundo saia desse clima permanente de tensão. Pare os assassinatos, inclusive dos líderes políticos e dos líderes religiosos, além dos comandantes militares iranianos. O Irã, matando um, rapidamente é substituído, porque no Irã, ao contrário do que se pensa, o regime é altamente descentralizado. E a Guarda Revolucionária Iraniana é composta aproximadamente por 650 mil militares que participam ativamente da economia iraniana. Portanto, é muito difícil conseguir comprar um militar, um oficial iraniano, que sempre foi prática do Mossad, Serviço Secreto de Israel, e da CIA, que é Central de Inteligência Norte-Americana. Então, ainda bem que hoje nós iremos dormir mais tranquilos e que amanhã o mundo possa amanhecer sem notícia de qualquer ataque de qualquer lado. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos e vamos rogar aos homens adultos, aos homens inteligentes, para que reine a diplomacia e a paz entre Irã, Israel e os Estados Unidos. Muito obrigado, estou muito feliz com essa notícia e que amanhã a gente amanheça com boas notícias, que nenhum ataque foi perpetrado contra o Irã, contra Israel ou contra qualquer tipo de aliado desses dois países, dessa insana guerra que foi começada pelos Estados Unidos por Israel. Portanto, muito obrigado, professor Samarques, canal Esclarecer. Mais uma vez eu te peço que você curta, que você compartilhe, que você comente, porque afinal de contas o nosso objetivo principal é deixar você sempre esclarecido. Grande abraço em todos, pessoal.